Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Esquenta, Sentir, Pensar e Criar. É muito gostoso estar aqui com vocês e repensar, né, e ver possibilidades e ter troca, enfim, tem sido muito legal mesmo. Ao longo a gente já teve, né, 4 aulas de quarta a sábado. A gente recebeu bastante mensagem de pessoas pensando sobre a forma de atuação ou revisitando lugares, e eu acho que é esse o intuito do nosso sentir, pensar e criar, fazer com que a gente se mobilize, que a gente se sinta inspirado e que dê a possibilidade do criativo também estar próximo, né? Hoje o nosso tema é bem especial. A gente foi falando de vários pontos, né, vinculados ao movimento e ao movimento somático, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos e experiência. E daí eu separei aqui uma frase que eu acho que tem bastante a ver com a forma com que a gente pensa, que é: fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, que algo nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba, que nos transforma. É isso, né? A experiência, na verdade, faz com que a gente se disponibilize e sinta a interferência tanto interna quanto externa. Mas para que isso aconteça, várias coisas, né? Tem influência, então a gente vai falar um pouquinho em vários pontos de vista. E daí a gente trouxe um convidado que tem um trabalho lindo, que vem fazendo um trabalho lindo, que tem alguns Inês que fazem o trabalho dele também. E o que mais me pegou, na verdade, o que me pensou quando eu escolhi ele para estar próximo e falar um pouquinho de como ele pensa e, enfim, como ele vê esse lugar das emoções e da experiência, foi um vídeo que ele deixou no Instagram dele, bem especial, falando de nos disponibilizar e nos permitir. Bom, é isso, eu já vou chamar ele e a gente já começa, porque sempre tem bastante material, né, pra gente seguir conversando. E lembrem que para receber o material, precisa estar no link da bio. Olá, Marcos, Oi, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Boa noite, seja super bem-vindo. Obrigado. Estava ouvindo aqui sua bela introdução sobre, né, o tema da experiência que nos alcança, nos atravessa. Muito bom. Boa noite, gente. Marcos, é um super prazer te receber aqui. Quando a gente conversou, eu até comentei, né, que algumas pessoas falaram: nossa, o trabalho de vocês permeia 2 lugares diferentes, né, o meu do mundo somático e o seu da yoga, mas que se transitam muito, né? Sim. E sempre dá troca, acho que muito positivo para todo mundo, para a gente, para todo mundo, né, que se disponibiliza a ouvir. Então, muito bom te ter por aqui. Obrigado. Eu agradeço muito pelo convite. Também acho, né, que tudo isso que vai nos ajudando a despertar as nossas percepções, nossas sensações, o nosso contato com o ambiente interno, né? Existem caminhos, meios para isso. O yoga, o inner balance, como eu, né, conheci um pouquinho conversando com você, e tantas outras formas, né? Acho muito bom e fico feliz quando a gente conversa, né? E fala sobre isso, assim, para a gente ver que justamente existem meios, né, disso acontecer, apesar de estar na contramão, como diz aí o próprio livro, né, do Jorge Larossa. A experiência é alguma coisa que vai na contramão da nossa sociedade, ela exige um gesto de interrupção. E aí talvez a gente vá proporcionando, né, esse gesto de interrupção nesses É, nossos encontros. e eu acho que é muito necessário, né, a gente ter um tempo que a gente consiga sair dessa turbulência que é o dia a dia, é rico e é difícil, e se a gente não vai para esse lugar, eu pessoalmente comecei a desenvolver o Winner a partir de um caos interno, que veio através de uma lesão, mas enfim, no final da adolescência, mil coisas
permeando o meu mundo e eu tive que entrar e buscar uma pausa para conseguir entender algumas coisas. E daí eu vi no movimento a interação entre o que eu sentia e como eu me movia, né? Eu fui bailarina antes de virar educadora somática e foi uma descoberta muito intensa, mas foi o movimento que me gerou a possibilidade de sentir, de desenvolver e me apropriar. Então, eu acho muito rico quando a gente fala de temas como esse. Ótimo, muito bom. Eu acho que o Marcos, movimento, só para sim, complementar lógico. uma coisa, o movimento ele né, de fato, assim, o nosso primeiro contato mesmo com a sensação corporal, né, a sensação que o movimento produz no corpo. E entrar por essa via, eu acho que é uma via muito interessante, assim, muito importante da gente começar a abordar o corpo. Então, enfim, também concordo com essa sua Com visão. certeza. Marcos, você quer começar contando um pouquinho como foi sua chegada nesse movimento, pensando mais no sentir e no se apropriar do que só do movimento? Sim, bom, eu nasci no ambiente do yoga, meus pais são professores já há mais de 40 anos, mas nem sempre, né, nem sempre eu tive esse olhar assim tão focado nas percepções, na experiência, na questão da experiência. Isso é uma coisa que surgiu depois, surgiu talvez nos últimos 7 anos, né, com mais força, quando eu e um amigo, o Beto Profeta, que algumas pessoas aqui provavelmente o conhecem, a gente abriu um espaço e a gente resolveu nesse espaço, então, dar aula da forma como a gente acreditava ou da forma como a gente praticava. Então, vamos dar as nossas aulas da forma como a gente pratica, né? E não da forma como, em geral, as aulas de yoga são dadas. Isso é um primeiro ponto. Isso é um primeiro ponto de partida e isso muda muita coisa. A partir daí, a gente começa a desenvolver esse trabalho que vinha ancorado nos bandas e nos mudras, que são técnicas internas, despriorizando, não que eles não existiam, mas despriorizando os asanas, que são essas técnicas mais conhecidas, né, e comuns do yoga, que são importantes, mas a gente resolveu fazer um outro caminho. Vamos procurar um outro caminho, fazer um caminho pelos bandas e pelos mudras, descobrindo e desbravando um certo ambiente interno a partir daí. Bom, isso se alongou por alguns anos, depois no ano passado, antes da pandemia toda, em janeiro, estava lá na Índia e fiz um curso com um professor que eu já conhecia, Dr. Boli, que infelizmente faleceu esse ano, que dedicou a vida inteira dele a um método que ele chamou de Yoga Anubhava, que significa, assim, traduzindo de uma forma simples, yoga experiencial. Então ele passou, né, a vida procurando, talvez sistematizar, não sei se é uma boa palavra, mas sistematizar uma forma de ir, de ir adentrando cada vez mais esse ambiente interno, através de técnicas muito simples, mas muito potentes, priorizando sempre a questão da percepção, e isso casou muito bem com o que eu vinha procurando, e essas coisas todas se ligaram, e de uma certa maneira foi meio que impossível dar aulas de outra maneira, né? Então, as aulas acabam sendo assim, às vezes até por uma questão de consequência da forma como eu, né? Então eu mantive aquela integridade com aquele propósito de dar as práticas de acordo com a forma como eu pratico e, e assim elas vão saindo, né? Professor Bolho, simples, fundamental, legal. Quando as pessoas conhecem também Dr. Bolho. Que incrível, que incrível. É sempre um resgate, né? Eu
é uma coisa que a gente fala muito dentro do universo do Inner, que sempre vai ter algo que vai fazer com que a gente busque esse lugar mais interno, e daí, a partir daí, a gente consegue ser o veículo de também facilitar isso para outras pessoas, né? Como é importante com que esse lugar de disponibilidade esteja e comece no instrutor antes de gerar, né, uma aula ou, enfim, sair para um outro tipo de produto. Então, é bem gostoso ouvir história. Eu sempre acho que os mobilizadores, né? A nossa história e o que a gente traz, e o que a gente vem vivenciando normalmente é o que mobiliza o trabalho que a gente faz hoje. Legal. Eu acho só também que você poderia falar um pouquinho dessa sua do Inner, de uma apresentação para as pessoas que estão Sim, aqui que não te conhecem, né? Que tem uma parte que provavelmente não me conhece, uma parte que não te conhece. sim, Então, maravilhoso. acho que seria legal se você pudesse contar para as pessoas Sim. um pouco desse trabalho. O Inner, na verdade, ele vem muito também com a minha história pessoal. Então, eu fui bailarina profissional e quando vi que tinha alguma coisa faltando no movimento, eu comecei a buscar recursos mais internos. Então, acabei indo para educação somática, fui fazer faculdade de fisioterapia, de osteopatia, e acabei comecei a experimentar formas de me movimentar e de dar aula em vários ambientes, então desde aula de dança até dentro de atletas olímpicos, eu comecei a experienciar uma forma de pensar em vários ambientes. E eu lembro de pessoas para nós falando, nossa, mas dificilmente você vai conseguir uma forma de pensar em lugares tão diferentes, né? E daí eu sempre falava, não, a disponibilidade está para todos. Eu acredito muito nesse olhar e no movimento somático para quem se disponibilizar a sentir, acessar isso. E há mais ou menos, isso começou há 15, 17 anos atrás. E há mais ou menos 6 anos atrás, eu resolvi dar um corpo para esse inner balance, né? E daí veio o nome, eu sistematizei o método, apesar dele ser muito aberto na forma de se apropriar e nos lugares de introduzir, né? E quando eu sistematizei, eu busquei recursos que eram acessíveis e que disponibilizasse para a pessoa a descobrir uma forma de ter autonomia no seu dia a dia. Então, eu busco recursos de mobilizações, por exemplo, da osteopatia e do desenvolvimento neuropsicomotor para trazer essa autorregulação e essa descoberta, né? Então, é como se a gente, através do movimento, fosse buscando caminhos para esse corpo se perceber, se disponibilizar a sentir e daí, a partir daí, fazer escolhas, né? De como eu vou querer estar no meu dia e como eu vou me relacionar. E hoje é um método que a gente já está em 190 instrutores pelo mundo. Eu falo aqui dos Estados Unidos, né? Mas tem gente, eu tenho muitos brasileiros, mas eu tenho um pessoal na Europa e aqui nos Estados Unidos também. E a ideia é essa, que os instrutores tenham uma ferramenta que eles podem vir, na verdade, de qualquer campo, né, da educação, e que eles tenham uma ferramenta que eles possam melhorar a forma de se comunicar e ser um facilitador para que o aluno tenha uma experiência. Então, eu consigo dar aula tanto do método, que tem um molde, uma introdução a partir do desenvolvimento neuropsicomotor, como eu posso usar essas ferramentas em várias linhas de trabalho, yoga, pilates, na fisioterapia, enfim. É mais ou menos isso. Veio bem, o Inner, eu sempre falo que ele veio... ele foi crescendo junto com o meu amadurecimento enquanto ser humano e continua, né? Meio que um lugar que está sempre em movimento e revisitação. É bom que seja assim, né? Ai, eu espero que seja, porque se para mim é um problema. Para mim também. Ótimo.
E Marcos, falando de experiência, para a gente entrar, né, no tema, eu queria muito que você falasse como você sente que é um viés de apropriação e de comunicação com seus alunos? Porque enfim, eu sou bem da área acadêmica também, e hoje em dia se fala muito, né, da experiência, até por conta, por exemplo, da fáscia e de como o nosso corpo se regula através dessas sensações, mas um outro viés que a gente tem é da dificuldade de acessar essa fáscia, porque o nosso corpo ou a nossa mente não para, ou o nosso corpo não se permite ao sentir. Então, se você quiser contar um pouquinho como é seu pensamento em relação a isso, eu acho que seria bem legal. Boa. Acho que isso é realmente uma questão fundamental. E eu acho que começa exatamente por aí, assim, pelo caminho do sentir, né? O meu programa de práticas, que ele visa uma forma da gente entrar em contato com essa experiência, ele começa justamente por o que eu chamo da descoberta do corpo de sensações, né? Esse tipo de corpo que a gente tem, né, através desse nosso corpo material, e que é o corpo onde guarda as nossas funções vitais, né? Esse corpo que vive independentemente do nosso controle, independentemente da nossa vontade, independentemente dos nossos desejos, até dos nossos movimentos, enfim, tem lá uma vida pulsando nesse corpo. Se a gente for para a linguagem do yoga, esse corpo se chama Prana Maya Kosha, né? Enquanto que esse corpo existencial, estrutural, material se chama Anamaya Kosha. E é por Prana Maya Kosha que esse corpo é vivo, né? Então, assim, o que diferencia um corpo vivo de um corpo que perdeu a vida um segundo atrás? Diz o yoga que é exatamente essa espécie de substância chamada prana, e que a gente pode trazer isso para a nossa linguagem como sendo, basicamente, a nossa sensação, as nossas funções vitais, né? Essa vida que anima o corpo. Então, entrar em contato com essas funções, com essa vida, com a percepção de que tem alguma coisa aqui que anima esse corpo e faz com que ele seja sensível, com que ele seja perceptível, com que ele pulse, né? Com que ele tenha movimentos, vibrações que a gente não está exatamente fazendo, né? Para mim é o ponto de partida. E você tocou na linguagem, né? Como se transmite isso? Eu acho que a linguagem é realmente alguma coisa assim fundamental, né? Como transmite isso? E isso se transmite sem pressa, transmite com calma, transmite tentando usar sempre uma linguagem em aberto, né? Então, nada é afirmativo, nada é definitivo, as sensações são mutáveis, as sensações são confusas, as sensações elas são contextuais, elas são daquele momento, daquela pessoa, e a gente começar a se relacionar com isso, perceber, né, essa fugacidade da sensação e que tem alguma coisa aqui nesse corpo e a gente vai refinando a nossa capacidade de sentir, né? Para mim esse é o primeiro passo. Tem algo assim de um grande paradoxo, né, nessa abordagem da experiência, porque a experiência não se faz, né? A experiência não se faz. Como é que você faz para produzir uma experiência? Você não faz, você cria condições para que ela possa acontecer ou não, né? E ela pode não acontecer também, mas a gente vai ali, né, procurando criar condições para isso. E esse criar condições não é alguma coisa passiva, existe uma atividade nisso, só que é uma atividade que não é caracterizada pelo seu fazer, né? É uma atividade caracterizada pela nossa disponibilidade em perceber. Então, assim, é esse certo espaço meio em suspenso entre o fazer e o deixar acontecer, né, que eu acho que é esse ambiente que a gente precisa criar para que a experiência possa se dar.
É o lugar que transita a disponibilidade e o estar vulnerável para, né? A gente conversa bastante, é um dos meus viés de estudos, que a gente fala de como o início dessa disponibilidade tem a ver também com como as relações se deixam se encontrar, né? Então, como é importante o papel, por exemplo, de um instrutor de conseguir abrir o caminho para ser um facilitador, né? Porque a experiência por si só, dificilmente, né? Porque, enfim, mas o meu corpo estar disponível para uma experiência precisa das duas relações, das duas pessoas. Eu brinco que é um match, né? Que eu me disponibilizo para que estou praticando e o instrutor se disponibiliza para ter uma relação. Uhum. E isso a gente até vê em coisas mais sistêmicas, né? Que como o nosso sistema nervoso ele encontra um lugar de apropriação a partir disso, mas eu acho que tem também o como a gente se sente à vontade para o sentir ou para o se disponibilizar, né? Para estar num lugar que não seja o lugar que eu preciso ter um controle ou eu preciso fazer o certo. E como é importante essa relação vir de uma relação entre o facilitador e a pessoa que está se propondo a sentir, né? Sim. E daí por isso que dentro do Inner a gente fala muito da fala, e é um dos viés que a gente vem descobrindo com muita força como existe a possibilidade de sair do automático e de entrar num lugar que se permita para através de comandos, né? Por muito tempo a gente pensou que o estar na experiência, o estar disponível era quase estar em transe. Então eu não penso, eu só fico. E hoje a gente percebe como é importante a gente convidar esse aluno a entrar num fluxo, que não precisa ser um fluxo exacerbado, né? Mas eu entro numa frequência para, e daí a proposta de movimento, de respiração ou só do estar, depende muito da prática que a gente escolheu. Uhum. Exato. Alguém colocou aqui, o corpo é um veículo, né? E o corpo é um veículo da percepção, do eu. E, e é isso, né? O corpo é de fato um veículo. O problema é que existem muitas coisas atrapalhando entre o corpo e o eu, tem muitas coisas no meio do caminho. Então, assim, ele é um veículo, e é um veículo maravilhoso, é um veículo sensível, é um veículo altamente dotado de capacidades de percepção, porém, a gente tem outras coisas, a gente tem a nossa forma de viver, né, que nos tira cada vez mais desse contato. E aí eu tenho falado que existem, até como a primeira vez que o yoga surge, ele fala desses dois pontos, e eu acho que esses dois pontos continuam sendo muito atuais assim para gente, né? Então tem os cinco sentidos que nos levam para fora o tempo inteiro, nos fazem sair dessa nosso ambiente interno, são feitos para isso, para a gente interagir com o mundo que está ao nosso redor. E a nossa mente, que nos tira do tempo, nos leva para o passado, nos leva para o futuro e dificilmente nos mantém aqui onde a gente está. Então, tanto os cinco sentidos, ou né, esses sentidos voltados para fora, como a nossa mente, é algo ali que está, né, entre a percepção e o nosso eu, se a gente quiser chamar assim. E a gente precisa, de alguma maneira, romper um pouco com isso, né? Criar condições para que a gente saia desses sentidos que nos levam para fora e volte a nossa percepção para outras capacidades de percepção, que não são visão, audição, tato, né? Outras, né? Capacidades de percepção, como propriocepção, como a nossa capacidade de sentir as coisas por dentro do corpo, e que a gente possa começar, né, de alguma maneira, a fazer essa mente ficar um pouco mais ali, né, na atenção do que está acontecendo. E isso é muito mais difícil, né? Isso é muito mais difícil do que a própria
retração do pratyahara, dos sentidos, é justamente esse processo de pratyahara da mente que fica constantemente nos levando para fora. E aí, né, tem uma coisa que eu tenho procurado dizer, que a gente precisa desenvolver um interesse, né? Se a gente não desenvolve um interesse, uma vontade, uma curiosidade pelas percepções do nosso corpo, do nosso ambiente interno e tudo isso que a gente está falando, vai ser um processo um pouco frustrante, vai ser um processo um pouco, vai ser um pouco pesado, né? Porque a gente vai ficar ali lutando contra a nossa mente. Enquanto que se a gente vai desenvolvendo um interesse, uma vontade por perceber essas coisas, a gente vai ficando, porque onde tem interesse, a nossa mente fica, né? A nossa mente só quer escapar daquilo que ela não se interessa. Então, o jeito mais agradável, mais gostoso, mais fácil é se a gente puder ir gostando de perceber o corpo. Eu acho que esse é um grande caminho assim, para a gente ir entrando mais nesse ambiente interno. Sim, é o interesse e o prazer, né? Tem uma pessoa que fala sobre esses estudos de emoção vinculados com o sistema nervoso, o Chris, que ele fala, né? A sensação, para ser uma sensação sustentada, né? Para eu conseguir permanecer nesse estado, eu preciso ter o interesse e eu preciso trazer o prazer junto para fazer com que eu continue nessa pesquisa, né? Tem um, um exercício bem simples que eu faço durante a formação dos instrutores, que é, vamos permanecer conscientes do nosso corpo por segundos. E esses segundos podem ser 30 segundos, não precisa ser muito. E daí, normalmente, depois, quando você pergunta como foi, e daí ou as pessoas falam, eu consegui não pensar em nada, porque a gente teve muito essa ideia, né, que o estar presente é não pensar em nada, mas é muito mais complexo a gente conseguir voltar o olhar e os sentidos para o que está acontecendo. E até como eu estou sofrendo todas as interferências, né? Quando a interocepção e a propriocepção conseguem dialogar, mas eu consigo continuar mantendo tudo que eu penso e como eu me sinto, às vezes uma frequência cardíaca ou um calor. E eu acho que essa é a dificuldade, né? A gente não precisa não pensar, a gente precisa achar um fio condutor de querer perceber o que está acontecendo com o nosso corpo e sofrer as interferências do meio, porque é inevitável, né? Não é uma coisa que eu saio do meu contexto, né? E só fico dentro. É a possibilidade da gente conseguir dialogar nos dois lugares também. É, um comentário aqui, o afeto é sempre um bom caminho, né? O afeto é sempre um bom caminho. E eu acredito nisso também, porque se a experiência é algo que nos acontece, né, que nos atravessa, isso é algo que nos afeta, né? Isso é algo que nos afeta. A gente tem vivido, a gente, eu falo genericamente, mas acho que todos nós, ou grande maioria, de alguma maneira se encaixa nisso, de uma forma muito desligada, desafetada, né, das coisas que nos rodeiam, e a gente vai ficando assim um pouco insensíveis. O Alberto Caeiro, né, de Fernando Pessoa, que tem muitos poemas que eu gosto de ler quando a gente vai entrando nesse tema, ele diz, né, sobre raspar a tinta com que nos pintaram os sentidos. A gente precisa raspar um pouco dessa tinta, porque a gente vai pintando, vai invernizando os nossos sentidos e a nossa relação com aquilo que nos rodeia, e vai ficando um pouco assim apartados disso, vai ficando egocêntricos, né? Nós somos o centro e as coisas acontecem ao redor e nós controlamos tudo. A gente vai tendo essa falsa sensação de que controla tudo, né? Tudo está ao nosso alcance, tudo está no nosso celular e a gente controla tudo no tempo que a gente quer. Só que, assim, talvez o controle não seja exatamente aquilo que a gente precisa, nem o que a gente procura quando vai no caminho da experiência, né? Eu também gosto de pensar que a gente precisa se descontrolar um pouco, precisa Com de certeza. encontrar um pouco de descontrole e se permitir observar na ausência do controle.
né? Para se afetar. Então, eu acho também que o afeto, já que a experiência é algo que nos acontece, nos diz respeito, é particular, é individual, é da nossa vida, ela precisa, de alguma maneira, encontrar esse caminho dos afetos. Sim, e esse lugar, né, de estar vulnerável e sair do controle, eu acho que é, é um crescente a partir de uma disponibilidade, né, Marcos? Porque dentro das práticas de Inner, os instrutores, a gente sai bem fora do padrão, por exemplo, de uma aula de um movimento, de um outro tipo de movimento. Os instrutores só falam, eles não mostram, eles pedem para os alunos saírem um pouquinho do certo e o errado. Então a gente fala isso, não tem certo e não tem errado, tem apropriação do seu movimento. E de cara a gente já escuta mas como não existe certo e errado? Qual é o movimento que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? E daí, quando você fala para ele que o tempo é o tempo que você vai descobrir através do seu caminho, que a possibilidade do fazer ou não fazer é uma escolha desse aluno, ele começa a opar, mas tem alguma coisa diferente, né? Porque durante tanto tempo eu achei que talvez todo o tempo, né? Eu aprendi que eu tenho o controle de tudo, que eu domino o meu corpo, porque tem isso, né? Eu consigo passar todos os meus limites. Daí, quando você vai para uma prática que fala, você tem a possibilidade de não querer fazer, você tem a possibilidade de descobrir caminhos a partir disso, e o seu corpo é muito mais sábio do que você imagina. Ele vai trazer toda essa história, né? Ainda mais que normalmente os movimentos são movimentos revisitados de movimentos da nossa infância, né? Então isso tem esse resgate. Se a pessoa se abre para isso, desse não julgamento que a Mônica falou, faz com Uhum. que o nosso corpo traga essa sabedoria e se aproprie dessa experiência e se disponibilize para o sentir, né? Eu acho que o movimento é muito sábio nesse lugar da busca dessa experiência, né? Ele é um fio condutor que pode fazer com que a gente se aproprie muito do que a gente está sentindo ou de como a gente está sentindo. Paula. Oi, Paula. Não, com certeza. Enfim, nossa, eu acho que né, essa questão, assim, da gente se tornar disponível e a perceber, né, essa inteligência subconsciente do corpo e não ficar presos, né, ao como deve ser, como se a gente quisesse mais uma receitinha, né? Então, tá, a gente vai entrar na prática do yoga, no inner, e vai encontrar ali mais uma receitinha do que a gente precisa fazer. Então, para ser saudável, eu preciso fazer isso dessa forma, a ponta do meu dedinho tem que ser assim, para cima, isso aqui tem que ser tudo assim nesse lugar, porque é assim que deve ser. E aí a gente faz essas práticas, né? E ao invés delas serem um gesto de interrupção da forma como nós vivemos, justamente para que a gente possa ir um pouco na contramão, né? Elas acabam fazendo parte. Então, se a gente não toma cuidado, a nossa prática do yoga, ela vai e se conforma muito bem assim com a vida, é, com essa vida acelerada e ligada e controladora e desafetada e egocêntrica, onde esse autoconhecimento ele vem assim a se afirmar ao invés de abrir, né, para possibilidades de descoberta. Não, ele vem como uma forma de se autoafirmar e de ficar redescobrindo aquilo que você já sabia, ao invés de deixar espaço para novas percepções. Enquanto que eu acho que esse campo, ele é um campo assim onde é muito importante que exista o espaço em aberto. É fundamental Sim, que exista a surpresa, né? Porque assim, a experiência é uma surpresa. Não dá para fabricar, não dá para ficar esperando. Peraí, mas que horas é a experiência? Não dá para fazer isso, né? A experiência é uma surpresa. E se a gente fica fazendo as mesmas coisas, seguindo um script absolutamente ali determinado e isso não dá espaço, né? Não dá sim. lugar, não dá vazão para que alguma coisa nos surpreenda.
Não, com certeza. E eu acho que esse olhar de movimento, né, que a gente traz aqui no Inner, que você traz na sua prática de yoga, eu acho que ele é um movimento que ele pode ser revisitado em qualquer área. É uma coisa que é uma tecla que a gente bate muito, porque eu acredito que mesmo a gente indo na contramão, é possível você se abrir para a experiência em qualquer tipo de movimento. Então, dentro de uma prática de pilates, dentro de uma deu nadando no mar, enfim, eu acredito que abrir para a experiência, se disponibilizar para o sentir, não tem um movimento certo ou eu preciso ter isso, ou preciso estar em tal ambiente. Eu acho que essa construção pode ser muito de acordo com o que a pessoa gosta de fazer e o momento que ela está agora e aonde ela consegue estar, né? Tipo, às vezes vai ser no meio da pandemia com seu filho andando pela sala e mesmo assim você consegue ter uma prática que você se abre para uma experiência e se coloca nesse lugar, nesse estado, né? Que não é nem o aqui, nem o ali, né? Se coloca num lugar mais vulnerável e não sei, Uhum. é uma coisa que eu venho pensando muito e venho discutindo bastante como que talvez seja a salvação mental e emocional, sabe? Porque eu acho que no futuro e as pessoas vão buscar alguma coisa que partem delas como autonomia e saúde. Isso. Porque eu acho que está muito mais ligado com um jeito, está muito mais ligado com um como, do que propriamente com um o quê, né? O que é secundário em relação a isso, mas assim, eu acho que, até voltando na sua primeira pergunta, assim, algo que eu fico procurando ensinar é um jeito de praticar. A gente não faz muitas coisas, não são tantas técnicas, eu não fico passando por centenas de posturas, não, eu passo por poucas posturas, poucas técnicas, e a gente fica em torno delas ali, olhando por várias perspectivas, e vai e volta, e fica muito mais procurando um jeito, uma pegada da prática do que propriamente do que colecionar, né, saberes e técnicas, não. E aí isso pode acontecer. Se você tem pega esse jeito ele pode ser também usado em outras atividades, né? Com certeza. No INER, quando eu comecei a dar formação, porque é uma responsabilidade, né? Levar esse olhar que não é engessado e que não tem um beabá e que não tem uma cartilha, que é esse o movimento. As pessoas falavam, mas quando vai chegar a hora da gente saber o passo a passo, né? E daí você fala, o passo a passo é o que você tem no seu repertório, né? Porque qualquer movimento pode É. ser o lugar que te disponibiliza a sentir. Então, o que você tem de memória de movimento? Qual é o movimento que faz com que você vibre ou que te disponibilize algo ou que te gere algo? E na hora as pessoas ficavam, nossa senhora, né? Mas vai vir de mim. E eu acho que é isso a riqueza, né? Porque tudo vem da gente. O instrutor, o professor, enfim, ele só vai ser um veículo que vai te dar perspectivas de olhares, né? Eu brinco que são caminhos. Você vai contar histórias de diversas formas. E essa pessoa pega o material, internaliza e a partir disso se cria, né? Eu acho que isso que você falou, assim, de vem de você, aquilo que está no seu repertório, é muito fundamental. Porque, assim, na hora, né, você não vai pegar um manual ali e ficar olhando. Tá bom, a gente pratica as coisas, né? A gente pratica, a gente pode ter uma orientação, pode ter um guia, pode ter um manual, onde a gente vai ficar ali se referindo durante uma certa prática. Só que a prática, e aí eu estou usando a prática num lugar específico dentro disso que a gente chama de prática de uma forma mais abrangente, a prática, esse momento onde a gente está ali para treinar, né? O treinamento, ele é alguma coisa, uh, ele é alguma coisa que pode nos levar, né, em algum momento,
para um acontecimento. Enquanto a gente está no treino, enquanto a gente está na prática, nesse cantinho ali de onde a prática ela pode ser inserida, a gente está treinando, a gente está tentando aprender, a gente está tentando ensinar, na verdade, o nosso corpo para que ele possa fazer isso depois sozinho, de uma certa forma, e sozinho não quer dizer automático também, né? Entre esses paradoxos. Mas a gente está, né, e eu vejo isso assim, a gente está querendo ensinar o nosso corpo a fazer alguma coisa. E ele vai fazer, e quando a experiência se dá, é porque o corpo fez algo ali por conta própria, né? Porque aconteceu, e ele só pode acontecer por meio do repertório que você já tem, né? E isso é dar autonomia para a pessoa, porque assim, a gente confunde, né? A gente confunde muito as coisas. Precisa incorporar. Eu gosto muito dessa palavra incorporar, né? Nesse sentido de virar corpo. Ele vai virando o nosso corpo, e é quando a gente vê o corpo está fazendo sozinho, não precisa ficar fazendo força, não precisa de Sim. manual, não precisa de receita, né? A gente vai treinando, vai treinando, vai treinando, o corpo vai incorporando e abrindo para a possibilidade do acontecimento. Que é maravilhoso, né? A gente descobre possibilidades de estar de forma que você nunca sentiu, talvez. Eu, às vezes, tenho alguns alunos que nunca não vão para o chão há 10 anos, ou uma senhora de 80 e tantos anos que não senta sozinha há não sei quanto tempo. E daí, com a experiência, você vai vendo que esse corpo vai revisitando lugares que eram já apropriados. E daí você vê. Esses dias eu vi uma senhora de 89 anos, a hora que ela deitou no chão, ela falou: Eu tô emocionada, porque eu não sentia isso e eu não me disponibilizava a vivenciar isso há muitos anos. E daí você fala, não, é isso, né? Tipo, como o movimento cadencia essa experiência e como através desse movimento você se abre para novas possibilidades. A vida dela, tipo, não vai ser a mesma depois disso, né? Você traz você traz um lugar novo, né? Você se modifica a partir daí. E eu acho que essa é a beleza, né? Do estar pulsando e se disponibilizando para. Que é aí que o conhecimento toca a vida, né? Assim, Sim. a experiência, o Larossa diz isso também, é uma espécie de mediação entre o conhecimento e a vida, assim. E se não fica uma coisa assim teórica, se não fica mais uma tarefa, mais uma obrigação, mais uma coisa que a gente tem que fazer. E, e é bonito quando começa a tocar a vida mesmo. E eu tenho dentro do meu programa um encontro de relatos toda sexta-feira à tarde. A Sueli acabou de mandar uma mensagem aqui, ela participa sempre desse encontro de relatos, onde a gente se encontra para falar sobre a prática, para falar sobre a vida, para falar de como a prática alcança a vida e como a vida alcança a prática. E a gente fica ali falando e ouvindo, né? Então esse lugar da fala, esse lugar da escuta, eu acho que também é um ponto muito fundamental assim dentro desse caminho, porque falar sobre o que nos acontece, né? Treinar a falar sobre isso e escutar os outros, né? Desenvolver também essa capacidade de ouvir e também de se deixar afetar por aquilo que o outro fala, encontrar no outro aquilo que pode também te provocar, né? Algum tipo ali de insight ou de despertar, não querendo copiar a experiência do outro, mas usando a experiência do outro, às vezes, como uma forma de alavancar o seu próprio entendimento sobre aquilo. E eu acho muito importante também esse momento de fala e de escuta da vida, né? E assim, sempre nesses encontros eu percebo que a gente muito mais fala sobre a vida. Eu sempre começo perguntando sobre a prática, sobre a técnica, e a gente sempre acaba caindo e ficando muito mais tempo na vida e como as nossas práticas mudam a forma como a gente vive. É, não, os relatos mais gostosos são os relatos que a prática se mistura com a vida, né? Ou a prática foi um clique, um despertar que fez com que essa pessoa vivenciou outros estados.
A gente escuta bastante dentro do Inner e toda vez que tem troca e as pessoas conversam, a gente tem muito diálogo dentro da nossa rede também, é meio que foi o jeito que a gente conseguiu se achar em movimento, né, se descobrindo, e tem muito disso. Nossa, como o que eu escutei foi importante para eu perceber outras coisas, ou o que você estava sentindo, eu senti de uma outra forma, e o que isso reverbera na gente, eu acho muito rico também, Marcos, muito. A Mônica fez uma pergunta. Vocês acham que a pandemia está levando realmente as pessoas a se voltarem mais para dentro e se conhecerem melhor? Algumas pessoas, sim, outras pessoas não. Acho que pode ser um convite, né? Agora não necessariamente, né? Não sei se a pandemia ela pode ser, né, esse convite, mas ela também pode ser um fator assim de muito estresse, né? Assim, dependendo do que a pessoa passou nesse tempo, pode ser um fator de muito estresse na minha percepção, e isso afasta, né? Porque assim, para a gente poder perceber o nosso ambiente interno, para a gente poder adentrar as nossas percepções, as nossas sensações, é preciso haver conforto. Acho que assim, isso é um ponto de partida assim, do ponto de vista do yoga, né? Precisa haver conforto. Se há desconforto, a nossa mente tende a se retrair para o desconforto. Então, se está doendo o seu corpo na hora que você se põe a observá-lo, a observação vai ser da dor, né? Dificilmente você vai conseguir adentrar percepções mais profundas, movimentos respiratórios, coisas sutis, né? Coisas pequenas ali acontecendo pelo corpo. A dor é uma coisa, ou o desconforto em geral, é alguma coisa assim muito forte, porque toca os nossos instintos de sobrevivência, então ficam puxando a gente, né? E aí a gente não consegue, né? Pode produzir ansiedade, pode produzir, enfim, uma série de sensações, de emoções que acabam tirando a capacidade da gente adentrar o nosso ambiente interno. Então, quem teve uma pandemia, né, assim, tranquila, com oportunidade realmente de reduzir e de parar e confortavelmente conseguiu, né, ficar dessa maneira, acho uma grande oportunidade e que não perca, né, tenta não deixar o mundo louco voltar a te consumir. Agora, outras pessoas não tiveram provavelmente essa mesma oportunidade e, aí não, acho que a pandemia não ajudou não nesse sentido. Eu conheço muita gente que a pandemia trouxe uma desconexão ainda maior para tudo que estava fora, né? Por conta de medos, enfim. Então, e de pessoas próximas que mesmo às vezes sabe sobre, vê a possibilidade do caminho, mas se bloqueia porque sente uma incapacidade de seguir, né? Eu conheço pessoas que ainda não conseguiram sair de casa pós-pandemia, que não conseguiram se mover. E daí eu acho sim que o movimento pode ser o fio condutor de levar essa pessoa a encontrar uma ajuda ou se perceber ou buscar recursos internos, mas eu acho que o gatilho inicial é, normalmente ele vai precisar ser um pouco mais profundo, né? Porque, enfim, o medo paralisa e a falta de movimento faz com que a gente entre em padrões também, né? De um estresse tão grande, de oposições tão grandes, que a possibilidade do ir para algum lugar não é visto como uma possibilidade, né? Eu escuto pessoas falando, eu acho que eu conseguiria ficar mais uns 5 anos dentro de casa sem me relacionar. E Uhum. daí é um lugar delicado, né? Às vezes precisa de um resgate, assim, né? Não, Sim. não começa a andar sozinho, assim, precisa romper uma certa inércia, muitas vezes. Eu também percebo isso. Eu até acho, isso surgiu muitas vezes no nosso encontro de relatos, que a gente tem práticas todos os dias às 7 da manhã. Todo dia às 7 horas da manhã, independente do tema e tal, tal, tal.
às vezes, e algumas pessoas dizem isso, olha, não me importo se eu estou fazendo certo, eu não sei se eu estou fazendo bem, eu nem sei direito o que que é o mula banda, eu não sei direito se eu estou fazendo as coisas direito, mas para mim, acordar e ter a rotina e fazer o negócio às 7 da manhã é uma coisa muito mais importante do que a própria prática em si. Tanto faz o que eu estou fazendo, mas assim, a rotina me ajudou a não me perder nesse momento pandêmico, onde a gente podia ter trocado o dia pela noite, podia passar o dia assistindo Netflix, podia se perder nos noticiários, podia, sei lá, fazer tanta coisa. Mas assim, manter uma certa rotina, se manter os pés no chão, manter o dia no dia, manter ali pelo menos um momento de se olhar ali para si, eu acho que isso é mais importante do que a própria prática que a gente Com fazia também, certeza. concordo. Não, com certeza. Eu, enfim, passei a pandemia, o meio da pandemia, o começo da pandemia, eu estava no final da gravidez e, tipo, aqui, enfim, tive toda vez que eu escuto uma certa música, eu sempre falo com meu marido, eu tenho a sensação de um resgate de sensação de um tempo de intensidades, né? E para mim é manter uma rotina e não uma rotina fixada, mas pontos que me mantinham, opa, agora é um bom horário para isso, ou agora é hora de pausar em alguma coisa. Para mim foi importante para manter é, um lugar aterrado, para se manter com os pés no chão. E eu acho que muita gente, a gente conversou com o Arthur Gaiarsa e muita gente buscou coisas que dessem algum senso de terra, né? Buscaram, e às vezes intuitivamente, né? Um caminhar, alguma coisa que trouxesse alguma regulação, que devolvesse algum sistema do natural. E eu acho que é isso, né? O nosso corpo, ele parte de uma naturalidade e a gente tem a facilidade de perder esse natural, né? Então, o sentir que seria algo que faz parte da nossa vida, a gente vai se distanciando, o contato com a natureza, e quando a gente consegue trazer coisas que façam com que o nosso corpo sinta essa natureza, esse natural, eu acho que faz com que a gente consiga ter um resgate no momento mais tenso, como, por exemplo, a pandemia. Porque às vezes a gente vai naturalizando certas coisas, né? Eu acho que a pandemia também pode ser um agravante nisso, assim, a gente naturalizar certas coisas, naturalizar um mundo digital, naturalizar uma condição de relacionamentos virtuais, né? Uma comunicação Sim. virtual. E, e assim, por um lado, né, tudo tem seus lados, mas assim, quebra barreiras. Então, sei lá, hoje você aí também, né? Tá nos Estados Unidos, você tem o seu curso que abrange pessoas em vários lugares do mundo. Nas minhas aulas também, hoje, a maioria das pessoas não é de São Paulo. E coisas impensáveis antes, né? Só que, putz, a gente precisa, né, reconhecer também que reconhecer assim que o contato, né, que a proximidade, assim, isso tem o seu valor. Tá bom, você não precisa, né, que tudo seja presencial como era. A gente pode fazer muita coisa online com muita qualidade. Eu me surpreendi assim com essa Também. possibilidade, não acreditava que seria tão incrível. Mas, putz, a gente não pode se acostumar também com isso, né? A gente precisa encontrar, assim, momentos onde a gente possa ter ali um pouco de contato, de presença. Acho isso muito importante. Até porque o ser humano ele precisa do toque como sobrevivência, né? Quando a gente vai para estudar embriologia ou até mesmo quando a gente fala da nossa evolução, né, de quadrúpede para bípede, o que levou a gente a se estimular a sair de um lugar mais primitivo e ir para uma área mais pensante, o que fez com que a gente
se mantivesse, né, vivo foi o contato e as relações. Então, se prender numa verdade que só isso basta, é muito perigoso, né? Que é quase Uhum. como buscar uma extinção do que nós somos. Eu percebo que as pessoas aqui nos Estados Unidos já voltou, né? As pessoas não usam mais máscara, elas já estão se reunindo. E eu percebo como é fácil você não se deixar sentir em todos os lugares, né? Então você para de se abraçar porque não podia antes por conta da pandemia. Mas daí você também para de ter outros tipos de contato, e daí as relações vão ficando mais frias, você vai entrando num lugar que é o novo natural, mas você vai perdendo a sua essência, né? E daí parece que acontece uma desconexão, né, dos pilares de corpo, mente e emoções. Parece que tudo fica segmentado, e daí, quando eu estou num ambiente que eu não tenho as emoções, eu tenho uma empatia, mas também não tenho as correlações, e parece que fica tudo muito segmentado. Eu acho um risco também, eu acho que É. o ser humano precisa de contato. A extinção da experiência ela está ligada a isso também, entre outras coisas, né? Então, a experiência é cada vez mais rara, porque, entre outras coisas, a gente tem cada vez menos tempo, a gente tem cada vez menos contato, a gente tem cada vez mais informação, né? A gente tem cada vez mais opinião, mas a gente não para, né? Não para elaborar isso, para sentir isso, para perceber como isso nos afeta, para deixar que isso toque a nossa vida. Não, é sempre mais, é estímulo, é estímulo, é estímulo. E isso é o que faz a experiência ficar cada vez mais distante, cada vez mais impossível. Então, assim, e a pandemia pode contribuir para isso, né? Pode contribuir para nos deixar ainda mais distantes, ainda mais separados. E é isso, a gente precisa interromper um pouco com isso, assim, a gente precisa recuperar, né, a nossa capacidade de sentir. Esse é o meu principal assim motivador desse programa de práticas. Como é que a gente faz para recuperar a nossa capacidade de sentir? E eu acho que o yoga, né, é uma das formas de fazer isso, a forma que eu conheço. Você conhece também outras formas, montou uma metodologia que é o Inner e que também aparentemente é uma forma de fazer isso. Existem outras, né? Mas assim, alguma coisa precisa ser feita. É, Chacoalhemos-nos, né? Temos que é. fazer alguma coisa, temos que reivindicar que alguma coisa precisa ser feita, porque se a gente deixar tudo seguir o seu curso, né? Onde vamos É, parar? Alguma coisa não está dando certo, assim, é o primeiro ponto de partida. Algo está errado, né? Precisamos é. reconhecer isso. Esse lugar, né, de emoções, sensações e movimento, eu acho que é um fluxo que faz com que a gente ache esse resgate. Eu percebo e, enfim, nas minhas aulas e vejo nessa rede de instrutores como é potente a partir de uma experiência e como essa experiência transforma a forma com que a gente se entende enquanto ser humano, como a gente repensa nas nossas relações, como isso acaba sendo uma bola de neve que permeia num raio maior do que só o meu corpo. E daí isso para mim faz muito sentido, de quando eu me movimento por quê, né? O que me move, o porquê eu me movo e o que tudo isso que reverbera aqui dentro pode sair do yin e ir para as trocas, para as relações. Então eu sempre, toda vez que eu encontro pessoas fazendo os mesmos pensamentos em vários lugares, né, vários tipos de trabalho, para mim é um conforto, porque tipo, não são só meia dúzia indo numa outra direção. Eu acho que cada vez mais a gente
vem encontrando pessoas e ganhando força para propagar esse tipo de ação, né, interna e externa. E a gente se depara com questões muito verdadeiras. A gente tem que estar abertos quando isso também, quando entra, né, nessa disponibilidade. Luísa coloca aqui, eu estava pensando exatamente sobre isso, assim, nem sempre as coisas que vão surgir são agradáveis, prazerosas, né? A gente fala sobre o yoga hoje ele está se acostumando a falar muito sobre uma questão de bem-estar, sobre uma questão, né, de um estado assim de como se tudo fosse sempre um maravilhamento. Nem sempre, né? Nem sempre assim. Às vezes você pode se deparar com uma coisa, se você está aberto ali, disposto a sentir, às vezes a sensação, a emoção que vem não é uma sensação das mais prazerosas, você termina uma prática um pouco angustiado. Isso pode acontecer, né? Hoje está se falando mais dessa questão de positividade tóxica, que eu acho muito bem-vindo falar disso. Nem tudo é good vibes only, né? Não dá para ser. Não dá para ser, né? Porque se a gente É, ficar esperando que seja assim, putz, a gente vai ficar, né, recalcando uma série de coisas, vai ficar introjetando e não vai deixar que as coisas de verdade, porque a vida verdadeira não é assim. eu acredito muito que o caos é necessário. Eu acredito muito. E não o caos, eu fiquei, né? Tipo, mas precisa gerar um movimento de se disponibilizar a sentir todas as frequências para a gente conseguir até se entender em tudo que é isso, o mundo, né? Eu vim da dança, né? E na arte, os processos criativos é pelo profundo. E quando a gente resgata o profundo, vem a nossa história, e de sensações e de experiências. E eu acho que é isso que é muito, por exemplo, falado hoje em dia quando fala do sistema facial. Ai, nosso corpo tem memória. O nosso corpo tem tudo o que aconteceu desde a sua concepção até os dias de hoje, está tudo impregnado. E tá mesmo. Mas se a gente olhar que isso só, se eu só vou pegar o cor-de-rosa disso, eu acho que fica muito no lugar de não verdade também, né? De não se disponibilizar para a experiência como um todo. Então, eu acho super saudável quando uma pessoa faz uma prática e, opa, isso me causou, eu fiquei um pouco irritada. E daí você tem possibilidades durante a prática de parar, pausar, sair, enfim, tomar uma água. Mas o gerar vários processos eu acho bem importante. Meu último post até, assim, ele tem uma pergunta ali, com que cara, né, que eu fiz ali, com que cara? Exatamente sobre isso, assim, será que a gente está transparecendo a nossa cara ali, essencial, verdadeira, íntegra, ou tem máscaras e disfarces por trás disso? A gente fica se enganando. É, a gente precisa olhar para isso. Eu Precisamos acho que é olhar para isso, isso. né? É uma tecla que eu bato muito, porque na físio vem se falando muito de deixar o corpo contar a sua história, mas daí é deixar seu corpo contar a sua história de um lado só da Disney, né? E onde a gente precisa, se vai olhar histórias, deixar esse corpo pulsar com todo o resgate que você quiser ou que o seu corpo se permitir, enfim, no momento que você esteja passando, acho que não é sair, eu vou abrir todas as minhas marcas, mas se isso aparecer e que em algum momento vai aparecer ou numa prática, ou você andando na rua, ou correndo, enfim, eu tenho instrumentos para experienciar isso e digerir todo esse processo, né? Exato. Acho que a gente está tocando um ponto super fundamental, super importante, e que precisa olhar para isso, precisa reconhecer que isso existe, tirar o yoga desse lugar da fantasia e do bem-estar eterno, do good vibes only. Realmente, assim, eu acho que isso é muito, muito tóxico mesmo, negativo, não é bom, não é saudável. Né? Melhor que as coisas possam acontecer e existir do que ficar ali colocando sempre uma máscara por cima
panos quentes aqui, disfarces ali, porque uma hora isso vem. Se não aparecer, é pior ainda, né? Então, se Sim. aparecer é ruim, se não aparecer é pior ainda. As doenças somáticas têm tudo embasamento, né? Eu trabalhei um tempo com o pessoal da medicina de estilo de vida e eles falam dessa profundidade, né? Do nosso corpo que não tem, que se não se disponibiliza a sentir, que não tem a experiência, como ele vai criando, é, opa, jeitos de mostrar que ele precisa ser visto e precisa ser olhado e precisa ser sentido. Então, eu acho que é isso, né? O porquê se movimentar por conta da experiência, porque se eu não acesso o que eu sinto, como eu sou, como eu estou e como eu me relaciono, dificilmente a gente vai conseguir ter essa saúde, né? Esse bem-estar, ele vai ficar muito na nossa carcaça, e internamente, muita gente falando aqui. Tocou, que ótimo. Pior Muito que a bom, doença somática, com importante isso. certeza. Ai, Marcos, que importante ter a conversa com você. Queria muito, muito agradecer. É Obrigado. sempre gostoso trocar. Acho que é um jeito da gente repensar, né? E reafirmar algumas coisas, olhar de diversas formas, deixar vibrar tudo isso. Então, muito, muito importante te ter aqui hoje. Obrigado, agradeço muito, Bruna, pelo convite, é um prazer enorme. E acho também, tocamos em pontos bem importantes, fundamentais. Acho importante falar sobre isso, pensar sobre isso. Agradeço pelo espaço, pela troca. Agradeço as pessoas que estão aqui ouvindo e participando, e tantas pessoas, né, do dia a dia, do convívio. Fico muito feliz de ver, né, que a gente segue convivendo e estou super agradecido com tudo isso. O pessoal falou, pode ficar mais conversando. Não, senão vocês Ótimo. vão enjoar da gente. É, Outro amanhã a gente dia. vai falar sobre toque e percepção, que tem tudo a ver com isso, né? E diferentes tipos de toque, como o nosso corpo recebe tudo isso. Então, a gente vai construindo um pensar com todo mundo que está aqui também. Muito, muito obrigada. A gente vai se encontrando, né? Nessa maré da vida. Vamos. Obrigado. Beijo, gente. Prazer enorme. Obrigada. Beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.